Os principais rios da Europa estão assim, tão secos que a gente consegue ficar no leito deles. Como aqui no Reno, o maior da Alemanha e uma das vias fluviais mais trafegadas do mundo. O nível dele em alguns pontos está em menos da metade do esperado para esse período do ano. Mas esse não é o único sinal de que esses são tempos sombrios. Com a falta de chuva, reapareceram ao longo do Reno e em outros locais da Alemanha as chamadas Pedras da Fome, rochas que só ficam visíveis quando um rio agoniza. Elas carregam datas e mensagens sobre os desafios de secas severas do passado que habitantes que viveram especialmente entre os séculos XV e XIX fizeram questão de registrar para gerações futuras. Nesta, uma das mais antigas, talhada em 1616 na bacia do rio Elba, está escrito: "Se você me vir, chore." Da perspectiva da época, as pessoas sabiam que depois da seca vinha algo talvez mais terrível, a fome. E hoje? Essas cenas apocalípticas de rios quase sem água, infelizmente, são reais e estão longe de ser exclusividade aqui da Alemanha. O rio Reno, que conecta os Alpes da Suíça ao Mar do Norte, está assim no nível crítico, mas tem rio europeu que em determinados pontos deixou mesmo de existir, como o Thil, no sudoeste da França, na altura da vila de Lou. A falta d'água fez do leito um cemitério de peixes. O Vale do Loire, famoso por suas paisagens de contos de fadas, vai pelo mesmo caminho. O rio que dá nome à região está assim. Dá para ser cruzado a pé. No Danúbio, o segundo rio mais longo da Europa, um imenso banco de areia pode ser visto na altura da Romênia, mais o impacto da estiagem. Na Espanha, o volume de alguns reservatórios está caindo, vem atingindo níveis que não eram vistos desde 1995. Aqui, uma ponte medieval afundada décadas atrás voltou a aparecer. A nascente do rio Tâmisa, parte da identidade do Reino Unido, está se afastando mais e mais do lugar original. O rio Po, o mais longo da Itália, que fornece irrigação a cerca de 1/3 da produção agrícola do país, também sofre com a pior seca do norte italiano em 70 anos. Pois é, o problema é grave e tem consequências práticas, não só para a agricultura, porque além de um rio ser bonito de ver, ele tem uma função no estilo de vida, ou muitas. No caso do Reno, ele é vital para a economia. É utilizado por diversas indústrias alemãs para o transporte de carga, especialmente para matérias-primas, como petróleo, produtos químicos básicos e carvão, que agora está com a demanda em alta por conta da crise de energia do gás. E substituir uma barcaça por um caminhão não é tão fácil. São necessários de 40 a 100 veículos para dar conta do que uma embarcação em geral levaria. Na França, o problema do transporte de carga nem é o mais grave. Por lá, a questão é que os rios ajudam a resfriar as usinas nucleares, de onde vem 70% da eletricidade usada no país. Por causa da seca, algumas usinas tiveram que interromper o funcionamento, o que levou a França a ter que importar a eletricidade dos vizinhos. Até a Noruega, dependente de energia elétrica, está sofrendo com baixos níveis de reservatórios, algo não muito comum por lá. A pressão estaria obrigando o país a limitar exportações de energia. E isso porque a gente não falou do básico: abastecimento de água, comprometido em diversos lugares da Europa, assim como a produção agrícola que eu já mencionei. Aí você pode dizer assim: vai ser assim este ano, depois tudo volta ao normal, porque historicamente a Europa já passou por momentos desse tipo, como as próprias Pedras da Fome mostram. A gente queria mesmo que fosse dessa forma, mas não é de acordo com o alerta de diferentes cientistas. Eles atribuem às mudanças climáticas uma seca dessas proporções. Sabe por quê? Porque as secas na Europa não estão só ficando mais graves, elas estão se repetindo com mais frequência desde 2015, exatamente como previsto por modelos climáticos. No tempo das Pedras da Fome, mesmo as mais recentes, o que se sabe é que secas arrasadoras eram fenômenos raros ao longo do século. Não era uma a cada 3, 4 anos, como vem ocorrendo com as mudanças climáticas em curso. Na Europa, de modo geral, isso está mais evidente por um detalhe. Segundo a Agência Europeia de Meio Ambiente, o continente está aquecendo mais rápido que em outras partes do mundo. E, infelizmente, as projeções para os próximos anos são de mais ondas de calor, ondas mais letais e estiagens mais graves. Fome talvez os europeus não passem agora, porque a vida de hoje protege as pessoas de uma escassez imediata. Mas se ninguém botar um freio no aquecimento do planeta, há um risco de o futuro repetir o passado e de um jeito pior.
Não deixe de comentar como vocês sempre fazem e fiquem à vontade para fazer perguntas.